Só para formalizar, gente, buscando promover a difusão de produções audiovisuais e cinematográficas independentes nas fronteiras entre Piauí e Maranhão, a primeira mostra Piranhão de Cinema está acontecendo desde o dia 11 de janeiro, se estende até o dia de hoje, 14 de janeiro, em formato híbrido, presencial e virtual, simultaneamente em São Luís, no Maranhão, e em Teresina, Piauí. Nessa primeira edição, a mostra tem como pontos de partida os eixos de memória, identidade e decolonialidade. Busca refletir e questionar os meios físicos e espaços hegemônicos de manutenção da memória, fortalecendo e afirmando perspectivas identitárias em obras e discussões que pautam a oralidade. A primeira mostra, Piranhão de Cinema, é uma realização do Centro Cultural Vale Maranhão, CCVM, e da produtora Labcine Filmes, com apoio da ASAC, Associação de Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e do Instituto Ubíqua, Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação no JOC, e do Centro Acadêmico de Comunicação, CACUSUF. Hoje, a gente está apresentando um debate com os realizadores dos videoclipes piranhenses, né, realizados no Piauí ou no Maranhão, os representantes do clipe Amola o Coco, Contrato Assinado, Coração do Louco e Destina e Panela de Pressão. Então, gente, eu gostaria de começar instigando uma apresentação. Queria que vocês ficassem também um pouco mais à vontade para falar sobre quem são, suas inspirações nas suas obras, as linhas que vocês trabalham. Enfim, alguém quer começar se apresentando? Vou indicar, hein? Começar a indicar. Bia, Olá, boa tarde. Então, meu nome é Bia Magalhães, sou artista, cantora, compositora, atriz, diretora de clipes, fiz o roteiro e a direção de clipes de Panela de Pressão, da Bia Lisbeth, né, a banda do qual eu faço parte, e o Noé, já foi o produtor da banda, né, escreveu a gente para participar da mostra Piranhão, piranhense, todos nós piranhenses. E, legal, né, que essa mostra está acontecendo e está sendo possível a gente mostrar o nosso trabalho, né, para não ficar apenas no mundo, apesar da gente estar no virtual, né, mas colocar esses clipes no mundo para a galera assistir numa sala, poder ver de outras formas, com outra perspectiva os nossos trabalhos. E foi muito legal fazer. Esse foi o primeiro clipe que eu dirigi. Depois desse, eu já dirigi outro, e fiz o roteiro de outro. E para mim foi uma experiência muito legal fazer o clipe. Acabou a apresentação? Não sei se falar mais. perfeito. Muito obrigado. Alguém quer continuar? Levita? Boa tarde, gente. Dá para me ouvir direitinho? Perfeito. Dá? Pronto, então é isso. Meu nome é Levita, para quem não sabe, importante dizer de novo. Eu sou teresinense, sou uma travesti do Piauí, só que eu moro em Salvador. E recentemente eu dei início à minha carreira musical, né, que na verdade é um sonho desde criança, na verdade. E só agora eu tive a coragem e o entendimento próprio para chegar e me expor dessa forma, né? Nesse sentido. E estou muito feliz que Destina, que é o meu primeiro lançamento, está sendo exibido, né, na Mostra Piranhão, para além de ser, né, de eu ser piranhense, né? Também é uma música que fala um pouco da temática da Não Se Pode, traz essa ancestralidade. Então, eu quis, mesmo que o meu primeiro lançamento fosse algo que eu pudesse dizer que me representa, que sou eu,
para além de questões comerciais e, enfim, eu quis fazer algo de mim para mim também, assim, de mim para o Piauí também, de alguma forma. E é isso, assim, e estou muito feliz, muito importante estar participando disso e a gente está tendo esse entendimento, né, de empoderamento da gente fazer o nosso rolê acontecer, mesmo estando fora desse circuito, né, privilegiado que é o Sudeste. E é isso, estou realizadíssima de estar aqui. Obrigado, Levita, pela continuidade. Carmen? Oi, gente. Boa tarde. Gente, tô aqui no Encontro dos Rios, mostrando, né, a nossa cidade para alguns dos realizadores, a vidinha delas, mas estou aqui me locomovendo para poder falar melhor. Enfim, meu nome é Carmen, sou uma das rappers, né, do Contrato Assinado, mas também a gente fez o roteiro, né? Era o que a gente estava conversando durante a mostra da sessão, que a gente acaba acumulando, né, as nossas funções dentro das nossas próprias produções, justamente por causa dessa precariedade, né, no final das coisas de Carmen. pagar e tal, mas também no fim porque a gente quer colocar nossa mãozinha em todos os processos. Tá cortando? Vocês falaram para mim também. Deu uma cortada aqui, Carmen. Uhum. E eu venho agora? Pronto, eu estava falando que a gente sou roteirista, né, do Contrato Assinado e uma das artistas também, junto com a Jaísa Caldas, que é rapper também aqui de Timon, que está aqui na fronteira do dois produtora, que a gente costuma dizer que praticamente colocou a mão na maioria dos videoclipes do hip hop aqui de Timon Teresina, que é um grande monstro aí do audiovisual, que não pôde estar aqui hoje com a gente. Mas para começar é isso, né? O contratado que está aí na pista. Perfeito, Carmen. Muito obrigado. Gente, eu vou apresentar um pouco dos trabalhos das outras realizadoras que não estão aqui ainda, que é a Júlia Nascimento, foi o clipe Amola o Coco. Vou ler um pouquinho aqui da sinopse. Amola o Coco é uma música do cantor-compositor alcantarense Tássio Cerejo. No ritmo do samba coco, Amola Coco é uma homenagem às quebradeiras de coco do Babaçu do Maranhão, além de retratar o cotidiano da vida rural do povo do interior do Maranhão. Foi uma música composta por ele, Tássio Cerejo, teve o back vocal da Júlia Nascimento, também é produtora executiva e que estaria presente com a gente, mas ela manifestou mais cedo que aconteceria esse atraso, né? Agora, Coração do Louco, só um segundo. Coração do Louco, parte 2, é um videoclipe produzido pela produtora timonense Abif Records, escrito e interpretado pelo MC Bruno Louco, em parceria com o diretor e produtor Douglas Moraes. O MC Bruno Louco canta suas histórias de vida que levam o espectador a refletir sobre temas que vão desde o sistema às relações familiares, desde os sistemas às relações familiares. Uma história ao mesmo tempo emocionante, impactante e revoltante. Ela é composta por ele, o MC Bruno Louco, produzida pela DM Beats, mixada pela DM Beats. Tem uma extensa ficha técnica, direção e edição do videoclipe, DM Beats. Então, gente, assim, o debate de hoje
próxima parte seria instigar uma conversa assim mais descontraída sobre o motor das obras de vocês, né? Assim, o criativo, de onde é que vem, como que surge, o que, enfim, foi o estopim para o nascimento dessas obras que hoje foram lançadas, estão sendo exibidas na mostra, têm um reconhecimento e trazem temas extremamente importantes para a atualidade na sociedade que a gente vive, né? A sociedade teresinense, maranhense, essa o que a gente está chamando de piranhense, né? E aí eu queria começar perguntando para vocês um pouco de como é que foi esse processo criativo de cada um. A gente pode manter a mesma ordem que foi obedecida nas apresentações ou vocês preferem se manifestar? Senão eu vou indicar de novo. Bia? Pode ser a mesma ordem. Então, para começar, não seria possível fazer esse clipe se não fosse por editais de incentivo, né? A gente, como artista independente, é quase que impossível tentar fazer um clipe da qualidade que foi quando era de pressão, sem incentivo financeiro, só com os nossos dinheiros, a gente é pobre, a gente não tem grana para poder pensar um clipe daquele sozinho. Então a gente passou no projeto do Sebrae para poder realizar esse clipe, né? Fazer a gravação, produção executiva, direção de arte, figurino, essas coisas todas que demandam, assim, para poder fazer minimamente uma produção como o clipe de Panela de Pressão. E aí, para começar, a música fala dessa questão do amor, do calor, da coisa envolvente, que é o amor e diversas formas de amar. A gente tem uma premissa muito forte dentro da Biosdez, que é falar sobre amor e liberdade. Então, essa música meio que o norte assim, de como a gente vê as questões de amor e como a gente pode colocar isso no mundo. E aí, para mim, pensar nessa música foi meio complicado entender como é que eu ia fazer essa música, porque ela é uma poesia, né? É muito abstrata. Então, como é que eu vou colocar isso? Tirando o refrão, né? Que fala que nem panela de pressão que faz pressão, o que que eu vou contar para as pessoas? Então, eu imaginei nós como bons piranhenses, timoneses maranhenses, pelo menos por aqui, a gente sente um calor infernal durante os últimos meses do ano, entendeu? E aí imaginei, em casa a gente morre, né? Imaginei essa casa como essa panela de pressão, esse calor, essa fumaça, esse negócio, esse vapor que está dentro de casa nesse período. E, então eu pensei em reunir os meninos da banda dentro dessa casa, onde a gente fala sobre essa poesia, né? Conversa sobre essa poesia e, e dança e curte e tá ali vivenciando aquele calor do momento do dia que provavelmente era tarde, né? Imaginei o clipe passando pela tarde, no meio do bafo de Teresina. E aí, para mim, era muito claro, a gente está muito suado, a gente está vivenciando aquele momento de maior calor do dia, mas mesmo assim se amando e compartilhando do momento ali entre nós, né? Falar que o amor é como uma panela de pressão que faz pressão, né? Então, basicamente é isso. O clipe era para ser divertido, né? Eu pelo menos acho. Divertido, envolvente, colorido, se fosse livre, sexualmente falando, livre de corpo, livre de tudo, todas essas amarras que a sociedade às vezes, prega pra gente. E é isso. Acho que o resultado é só assistindo e curtindo a música e aproveitando o som da banda. É um clipe muito bonito.
Muita movimentação, ele parece realmente estar ebulindo. Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que, na verdade, eu nem pensei nisso, mas eu pensei, não foi uma coisa proposital, né? Assim, de ter muito movimento. Eu acho que o Ícaro me ajudou muito nessa parte, né? O Ícaro fez a direção de fotografia. Eu queria que fosse um plano sequência, né? Eu queria que tivesse dancinhas e queria que a galera curtisse o, o, a música, né? Porque a música pede isso. E eu acho que deu muito certo essa ideia de ser um plano de sequência, porque a música, ela traz esse movimento. E o clipe também faz com que as pessoas fiquem atentas a cada movimento, a cada situação que a gente faz ali. E tem um pouco de poesia também nas questões do que os meninos estão fazendo. Tem um que está comendo uma maçã, e aí o outro está fumando e passando ferro para um homem hétero. Ai, o Boto está passando a roupa dele, né? Porque homens, teoricamente, não podem fazer isso, né? Na nossa sociedade machista, eles só têm que trabalhar e fazer as coisas dele, né? Mas aí eu botei os meninos para fazer as tarefas domésticas, porque é o mínimo, né? Que eles têm que fazer. Enfim, e a gente é assim. E no final a gente estava lavando louça, fazendo comida, porque a vida das pessoas tem que ser assim, vida adulta, né? Porque a gente não pode tratar homens como crianças. E, é, e é isso. E aí foi uma comunhão muito massa fazer o clipe. Eu acho que eu não sei mais o que eu posso falar. Só parabenizar pela obra, pelo resultado, desejar sucesso na distribuição, que circule muito, que atinja muitas pessoas. Eu espero também que atinja mais pessoas, porque é muito maravilhoso. A música é muito boa, muito vibrante. Deixa qualquer pessoa feliz. Dando continuidade, Levita. Então, minha gente, o processo criativo de Destina, basicamente, é muito curioso porque é uma música que ela nasceu de um vídeo, ela nasceu de um visual, ela nasceu de um styling, ela nasceu de uma visualidade, literalmente. O que que aconteceu? Eu faço parte de um coletivo aqui de Salvador, que é o Fervo Profano. E aí a gente tinha passado num edital, né, da Aldir Blanc. Isso há um ano atrás, mais ou menos. E aí a gente ganhou uma verba, né, para cada um fazer uma video performance, cada um tinha que fazer sua video performance. E eu aproveitei que eu tive essa oportunidade, né, esse incentivo. E aí eu já meti logo, não, vou fazer minha não se pode. Porque primeiramente foi essa ideia mesmo de fazer uma performance visual que remetesse à figura da Não Se Pode. E aí acontece que gravamos primeiro, e para conseguir entrar dentro do edital direitinho, né, a gente foi atrás de uma trilha sonora. E eu já tinha trabalhado já assim com vídeo, com curta, então era algo que eu já estava acostumado a fazer, mas a música não. E a música nasceu de partes do clipe, né, na verdade. E aí a gente acabou fazendo 2 sets. Esse primeiro set de nascimento, né, digamos assim, ele aconteceu em janeiro, há um ano atrás. E em julho a gente gravou o segundo set, que já foi uma coisa mais independente mesmo, que eu tirei da minha grana, né, do meu bolso, para realmente fazer acontecer. E tive a ajuda de muitas pessoas, a maioria todas amigas íntimas minhas, né? Tive uma direção de Mandra de Lucas, que é meu namorado e que ajudou, foi imprescindível em relação à fotografia, à direção de movimento, porque, enfim, foi uma loucura, porque eu estava em cima de perna de pau e aprendendo a perna de pau para poder fazer essa impressão dentro do vídeo. Enfim, e aí ao mesmo tempo foi esse estudo e essa execução, o estudo e a execução.
Foi muito importante também ter Brenda Falcão fazendo, que também me dirigiu, fez minha make, a Bia Couto, que fez o styling, que é piauiense também. Ela fez o styling do primeiro set, a maquiagem. Foi imprescindível também para a concepção visual acontecer. Carlos Correia Moura também, que fez a edição do vídeo. Enfim, a partir de encontros da vida, né? A gente, amigos de amigos, namorados de amigos. Enfim, a gente foi se movimentando para fazer acontecer, né? Então, basicamente isso, assim, uma tentativa de tentar mudar a ideia da sociedade, que a sociedade piauiense tem da Não Se Pode, né? Que ideia que a sociedade piauiense do mundo também brasileira vê corpos trans, travestis, aonde que se vê? Quem é que você conhece, né? Então é muito partir dessa invisibilidade permanente, né? Que a gente tem e tentar aparecer mesmo, tentar estar ali sendo vista e ressignificando imaginários sociais. Basicamente, também por essa questão que envolve a cultura piauiense, que envolve a transgeneridade, que envolve o meu corpo, né, a minha vivência, por isso que eu fiz questão de que Destina fosse o meu primeiro lançamento e que eu realmente queria tocar nessas feridinhas sociais. Acho que é isso. Eu sou muito falastrona, se deixar eu fico falando. Eu estava acompanhando e pensando que realmente o tema ele é um desafio, né? E como é dissidente, não se pode na cultura piauiense, e a forma como você trabalhou ela no clipe foi belíssima, entende? A fotografia é muito bonita, passa muitas sensações. A trilha sonora, né? Eu vi que vocês apostaram no hibridismo de sonoridades regionais. Foi uma Sim, uma mistura música. que ficou belíssima. Isso. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Que A atinja ideia muitas realmente é trazer esses sons, trazer um pouco da cultura do som nordestino piauiense, né? E tentar dar uma atualizada, dar uma hibridizada, de forma que chegue em mais gente também. É isso. Muito obrigada. dando continuidade às apresentações dos processos criativos da Dona Carmen Cameron. Estava procurando aqui o melhor lugar, gente, para não ficar falhando, mas vou tentar falar devagar para não ficar com muito ruído. Aí vocês me avisam. Esse clipe do Contrato Assinado, ele foi feito por pouquíssimas pessoas, assim, né? E ouvindo a Bia falar, a gente até fica pensando como a gente é louca mesmo, né? De colocar algumas coisas para frente sem grana alguma, tirando do bolso, né? E as pessoas que acreditam entrar nessa com a gente. O Cleiton, né? Que é o da Rua 2 Produtora, que é o Eu Mudo, que fez a direção da gente, né? Porque a gente fez o roteiro, mas a gente não tinha nenhuma condição de assumir mais funções, que éramos só nós três em todo o processo, né? A gente mesmo que fez a produção, eu e a Jaísa, a gente mesmo que fez a direção de arte, o figurino, a maquiagem, tudo a gente que foi ali mesmo se fazendo por nós mesmos, porque quanto mais a gente acrescenta, né, profissionais, mais caro vai ficando. E a gente é meio que uma pressa, assim, aquela pressa, né, de colocar as nossas coisas na rua e não ver muitas possibilidades. E aí já era um desejo, né, da gente fazer um feat enquanto mulheres que estavam ativas no movimento hip hop e no rap. Então a gente tinha esse desejo, né, de fazer essa união, né, de forças, por isso que se chama muito também contrato assinado, porque diz muito sobre nós sermos solitárias, né, nos nossos trabalhos e de como a gente tem que mesmo que se unir e somar forças para que essas coisas aconteçam. E aí esse foi o nosso contrato, né? E aí a gente gravou
em Timon, basicamente todo em Timon. Primeiro a gente ia gravar no sítio Tamboril, que é do Alexandre Galvão, quem é de Teresina conhece muito ele, né, que é um fotógrafo, e teriam vários lugares, né? Teria uma piscina de água corrente, riacho, lama. E aí, no meio do caminho, o carro do Cleiton, que era o diretor, né, que ia fazer a direção de fotografia, o drone também. E aí o carro dele atolou no areal e a gente teve que voltar e fazer no Geros, que também é um espaço, né, de cultura. A Bia já até tocou lá, né, que acontece diversas coisas e também é meio que saindo da cidade, indo para a zona rural. E aí a gente conseguiu gravar lá, foi lá que a gente captou aquelas imagens de cima, que é de um Timon, uma cidade de Timon, né, que já vai chegando mais para a zona rural, assim, que a gente queria mostrar, né, era um desejo a gente mostrar também essas raízes. As nossas famílias são do interior, tanto do Piauí, da Jaísa tem gente do interior do Piauí, do interior do Maranhão, e a minha também é do interior, a minha também é do interior do Piauí, do interior do Maranhão, e a gente queria mostrar meio que essa fuga, né, essas raízes, essa ancestralidade, por isso que o clipe ele traz tudo isso, e aí tem a soma também do Grupo Afoxá, que foi quem recebeu a gente, assim, também nos nossos primeiros passos enquanto movimento negro aqui no Piauí, no Maranhão, que é na pessoa da Artenildes, né, e que a gente já tocou vários outros movimentos, como a Sexta na Gola, no antigo Memorial Zumbi dos Palmares, que hoje em dia é o Memorial Esperança Garcia. E aí a gente queria um lugar que a gente se sentisse acolhido, que pudesse nos ajudar nessa direção de arte, nesse figurino, né? Então o Grupo Afoxá seria o grupo perfeito para ajudar a gente a fazer isso, né? Por isso que a gente está naquelas imagens bem bonitas, né? Com aqueles tecidos africanos e tal. Foi gravado lá dentro da casa da Artenildes, que é do Afoxá, e que deu todo esse suporte para a gente num dia de ensaio deles, que é aquela cena que abre o clipe, e que ficou tão bonito, né? O Cleiton meio que presenteou a gente com aquela cena que não estava no roteiro, não estava no roteiro, e aí ele acrescenta que foram as imagens que a gente gravou no dia da gravação da casa, né? Que é aquela cena mais fechada, que a gente está sentada, e aí a gente participou de um ensaio do Grupo Afoxá, e gravou aquelas cenas que, como a gente estava comentando no bate-papo da mostra esses dias, que talvez o Grupo Afoxá não tivesse sentido tão à vontade, né, para abrir o ensaio deles e fazer aquelas cenas, se não fossem pessoas que já acompanham o processo da história deles enquanto grupo afrocultural aqui em Teresina. E aí é isso, acho que para além disso, é falar que o fato de ter 3 pessoas, né, na operacionalização desse clipe é meio que um reflexo de que essas políticas, né, de financiamento, como já são tão poucas, né, elas não chegam para todo mundo. Imagina para disputar dentro do movimento do hip hop e tal. Mas queria dizer também que eu fiquei reassistindo os clipes, inclusive um dos que eu vi com mais atenção, né, foi Panela de Pressão e o Destina. E aí o quanto a gente é diferente, né, o quanto a gente está nessa fronteira, inclusive compartilhando aqui, às vezes, o mesmo território, mas o quanto que as nossas produções são diferenciadas e o quanto que isso é uma riqueza também, né? Panela de Pressão que tem uma estética, uma outra estética, assim, né? Que a galera traz de toda uma movimentação e de cores, que também é muito nossa, e enfim, de astral mesmo, né? Um astral que é muito da gente. E o Destina que traz toda essa não se pode de uma maneira metalizada, vermelha, né? Que uma não se pode contemporânea, moderna. E aí o contrato assinado que já vai mais para essa questão enfim, né? De mulheres negras dentro do hip hop, mas também dentro do hip hop, mas a partir do lugar de onde elas falam. Eu acho que a maior riqueza é essa, né? É a gente poder ser diversa e potentes assim no que a gente faz. Perfeito, cara. Eu estava pensando aqui que tu falou, começou a citar os outros videoclipes, e aí a forma como são trabalhados esses temas ancestrais, né, assim, traz esse tom afrofuturista que é um elo que meio que a gente encontra em mais de uma obra de realizadores, inclusive aqui dessa mesa. Eu acho muito potente, assim, o contrato assinado e a importância de fazer essas obras
assim, fazer a obra é um desafio, como tu falou, dos percalços, das coisas que aconteceram, o carro atolou, já não foi para a locação que estava prevista, teve que fazer acontecer como daria, e, assim, aconteceu de uma forma incrível, exuberante. E aí também a questão do tema, né, de como que o hip hop ele tem mudado, né, como tem sido esse rosto do hip hop tem ganhado, enfim, o tom mais variado, mais plural, mais pessoas têm se inserido na cena, não, tipo, têm ganhado formas diferentes, e esse é um videoclipe bastante potente e representa bastante o contexto contemporâneo da cena, assim eu penso. Gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, eu vou ler aqui as críticas escritas pela Carolina Maria dos Santos sobre os videoclipes do que seria representado pela Júlia Nascimento, que não pôde estar presente, a Mola Coco. Ela diz: cantar, dançar e trabalhar. O coco são Cantar, dançar e trabalhar o coco são gestos que gingam unidos à vida das quebradeiras de coco. Em A Mola Coco, de Tasso Cerejo, a musicalidade e os versos dos cocos acompanham paisagens e cenários de uma comunidade de quebradeiras. A crítica dela sobre Coração do Louco, parte 2, feito pelo DM Beats e o Bruno Louco. O Corre da Noite é o palco dos conflitos sentidos pelo Coração do Louco. Bruno Louco rima angústias vividas pelas ruas, postos e bares de Timon. O corpo a corpo do hip hop com a cidade movimenta as cenas do videoclipe em direção aos dilemas da noite. Certo. Dando continuidade, só para encerrar, a gente vai ter mais uma onda de discussões sobre como é que está sendo a distribuição das obras de vocês, né? Assim, depois de feito, como é que está sendo a repercussão, o que, que vocês já receberam de feedback, se acha que valeu a pena, né? Assim, quais as considerações assim, finais de vocês nessa última fase, né? Depois de produzido, é só com muitas aspas, distribuir. Como é que está sendo a experiência de vocês? Fique à vontade. Pode ser, né? Então, a gente teve a oportunidade de lançar um clipe de Panela de Pressão como um single, né? Do disco Universo Tenda, que foi o nosso último trabalho fonográfico. E foi muito bem recebido assim, nas plataformas digitais. E no YouTube a gente distribuiu o clipe. Não é da TV, Panela de Pressão, lá nos festivais de cinema, né? Inclusive aqui na Mostra. E a galera curte muito o clipe. É um clipe muito divertido, né? Então, foi um clipe feito em muitas mãos, né? Eu fiz a direção de fotografia do Ícaro, direção de arte do Denton Brando, todos os meninos da banda contribuíram, né, para a execução do clipe, assistente de produção a Lívia Andrade, teve quem mais, o Paulo Magalhães, que fez a maquiagem, várias pessoas fazendo corre do clipe, e eu só tenho muito a agradecer a esse povo que topou fazer essa loucura do clipe, né, porque é uma loucura fazer um clipe, gente, não é fácil, é tipo fazer um mini vídeo, geralmente a gente faz num dia só, porque não tem mais dia para fazer, tipo, em outra locação, sei lá, né, a gente está fazendo, contando com baixo orçamento para fazer um clipe, né, geralmente a gente é que paga o clipe, né, nesse caso a gente conta com projeto, graças a Deus, porque senão a gente estava falido. E, e eu espero que as pessoas continuem curtindo assim, os nossos clipes, porque, como eu acabei de falar, é um trabalho muito, muito difícil, muito dispendioso, a gente faz com muito mãos, de uma maneira muito, às vezes, precária, mas fazemos a nossa arte de uma forma melhor possível para levar para as pessoas o melhor que a gente tem. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu e curtiu o clipe, e para quem quiser assistir
assistir, é só ir lá no YouTube, no canal da Visão. Vai estar lá para todo mundo assistir. Perfeito, Bia. Passando a fala, Evita. Considero certo. Gente, eu tô absorvendo ainda como é que, assim, em Teresina eu viajei na época que a música saiu, eu fui para Teresina, fiz algumas performances, algumas movimentações. Fui super abraçada, assim. Foi incrível sentir a minha cidade entrando em contato com essa nova proposta, né, que eu trago. E em Teresina eu me senti bastante abraçada pela galera, pelo público, muita gente me chamando e vindo falar, ai, nunca pensei isso da Não Se Pode. Ai, nunca pensei que a Não Se Pode fosse ser uma travesti, mas realmente faz sentido, sabe? Tipo, muitas reverberações de muitas pessoas que eu nem conhecia mesmo, assim, vindo falar sobre como a obra realmente mudou um pouco do imaginário mesmo, né? Então, aí a partir disso a gente já fica, enquanto artista, já fica muito feliz, né? Em Salvador, a galera tem escutado bastante, assim, também, assim, dentro da bolha LGBT, né? LGBTQIAP+. Já fiz algumas performances também aqui em Salvador, tenho feito parte da cena, assim. Eu sinto que a galera ainda tenta entender um pouco de Destino, o conceito, né? De ser sobre a Não Se Pode também. Eu jogo essa e digo, procura aí, procurem saber da cultura piauiense, né? Porque, enfim, né, é uma forma de também da galera daqui conhecer um pouco da nossa cultura, né? E tem sido massa, tem sido massa. E é isso, assim, sinto que estou aprendendo também como fazer os próximos lançamentos. Sinto que gastei um dinheiro babado em Destina. Talvez é preciso que tenha mais planejamento, né, dentro disso, de como soltar uma algum tipo de arrependimento ou nada, tá tudo foi um sonho realmente realizado. Obrigado, Levita. E é Cortou isso, um pouco assim. a tua fala ali, quando estava falando de talvez precisasse um pouco mais de planejamento. Deu para concluir. Seguindo as apresentações, a Carmen pediu ali nas mensagens que a gente conversasse, primeiro dar boa tarde para a Júlia. Júlia, na mesa, nós já conversamos algumas pautas, já fizemos as apresentações, falamos um pouco do processo criativo. Agora a gente está falando de como é que está sendo a distribuição, assim, a fase pós-realização da obra, como que está sendo o feedback das pessoas. Você pode ficar à vontade para explanar desde o início, se apresentar, falar um pouco do criativo e falar um pouco da distribuição, assim, da fase, à vontade. Bem, gente, boa tarde. Eu sou a Júlia, sou daqui de Caxias. E, assim, a gente realizou o videoclipe da Mola Couto em 2021. Já fez agora um ano da realização do videoclipe. E, assim, nós somos artistas de rua, né? E Tássio, que mora em Alcântara, a gente se encontrou. Como eu sou daqui de Caxias, né? Ele já tinha gravado a Mola Coco, que é a música, né? Do videoclipe. E aí decidimos fazer o videoclipe assim, como eu estava observando as meninas falando, da questão do recurso, né? Dessa questão de atingir uma grana para conseguir realizar, né, o trabalho. Assim, a gente organizou 4 dias, né? Conversamos com a Nuke, que a Nuke já tinha feito Ponta da Areia, que é um outro videoclipe que. E aí a gente se organizou
eu organizei a galera aqui em Caxias, e aí a gente foi ressaltar essa valorização, né, da nossa cultura popular maranhense, que é as quebradeiras de coco babaçu, a valorização da mata dos cocais, a autossustentabilidade, né, das mulheres, do Maranhão, né? E assim, a questão da distribuição, a gente ainda não tem uma, assim, eu tô começando agora, né, a produzir. Como eu tenho uma fiapo de manga, né, aqui em Caxias, eu ainda estou aprendendo a como distribuir esse trabalho, né? Ainda estou engatinhando, mas assim, o retorno foi a gente ter sido indicado também no Guarne Seco, foi muito bom, mas ainda estamos juntando uma grana para conseguir distribuir melhor esse trabalho. E é isso. Massa, Ju. É interessante, né, que é um tema bem ancestral, e a forma como ele está tecendo ali o videoclipe, se inserindo dentro dos ambientes ali com violão. Eu achei bastante criativa a ideia e eu gostei bastante da música. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Assim, esse trabalho foi um trabalho assim, muito interessante, né? Porque eu sou acadêmica de Direito, né? E, e aí o meu trabalho de conclusão de curso foi falar sobre a fundamentalidade da cultura para a gente, né? Enquanto direito fundamental, algo que está inerente ao ser humano. E aí eu quis trabalhar a cultura de Caxias, manifestações culturais daqui de Caxias. E aí aconteceu que essa proposta de fazer esse videoclipe com a comunidade das quebradeiras de coco, que foi a Lavras, que aparece no videoclipe, foi um presente do astral, porque na época que eu tinha defendido meu TCC, eu não tinha conseguido conectar, eu queria ter colocado as quebradeiras de coco babaçu, né? Porque a cultura é a construção da nossa sociedade, né? E eu não conseguia, já não tinha mais comunidade ativa. E aí, isso em 2019. Em 2021, eu consegui ir atrás de uma amiga daqui de Caxias, e aí a gente foi. Foi assim, foi no período de São João, foi no período de junho, né? Tudo a ver com a música, né? Que é uma música popular, né? E aí foi muito legal, assim, ter conhecido a minha cidade, o próprio interior da minha cidade, e ter conseguido fazer com que uma galera se conectasse, né? Com que muitas pessoas realmente entendessem o que é o Maranhão, sabe? Não só a galera daqui do Brasil, mas a galera de fora também gosta muito da música, sabe? A gente fez o lançamento do DCP, que é o Crioula Shot, né? Em Alcântara, que é a cidade de Tássio. E uma galera de fora gostando da proposta, né? Que é uma música que tem uma célula de cacuriá, mas tem ali uma flauta, uma mistura de várias coisas. E, e é isso. E ter visualizado a cultura da minha cidade, estar inserida na cultura da minha cidade, estar inserida na cultura de São Luís, é um presente mesmo, sabe? E é isso. E a proposta é levar esse trabalho para outros estados, né? E é isso. Até para fora do Brasil, né? Porque o produtor musical desse trabalho foi um argentino, então foi
uma conexão mesmo. Então, foi um trabalho muito legal. Massa, Júlia. Eu desejo sucesso, eu desejo que atinja bastante pessoas, que continue cumprindo a função de trazer essa memória à tona, né? Porque eu acho que quando a memória é registrada, ela vira um documento, e é um documento a nosso favor, né? Enfim, vira nosso escudo, para mostrar que a gente existe e resiste, né? Tem origem. É isso mesmo. E assim, com pouco recurso, com pouca grana, entende? Esse trabalho foi entender que ainda existem pessoas que lutam pela valorização da sua própria cultura, da sua comunidade, entende? Isso para mim foi incrível, porque foi assim, foi na parceria, entende? Foi um trabalho de parceria. Teve ali a dança do Lili, que é uma dança que agora atingiu, é patrimônio do estado do Maranhão, então é, é isso, a ideia é isso mesmo, que a gente consiga cada vez mais. Piauí está aqui do lado, né? Fazer essas conexões e fortalecer ainda mais o nosso Nordeste, sabe? É isso. Perfeito, Júlia, obrigado. Dando continuidade às considerações, querida Carmen Kemmerly. Tomara que não falhe, gente. A internet aqui ficou um pouco mais ruim. Mas a última pergunta. Tá falhando, cara. Desliga a câmera, Carmen, que talvez fique melhor a conexão. Léo, tinha sido sobre E aí tu fala. a distribuição, né? E aí eu lembrei que nesse acúmulo de funções que a gente assumiu. Oi. Tá falhando aí, gente? Me escutam, gente? Melhorou. Sim, Me escutam? escuta, pode dar continuidade, cara. Pronto. Eu tava falando que. Beleza, eu vou estar falando com mais devagar. Estava falando que nesse processo, né, de acumular funções dentro desse pouco financiamento, né, com que a gente realizou, na verdade, com o nosso próprio financiamento, a gente também acabou, eu e Jaiz, acabamos fazendo o. Falou de novo. O planejamento, né, de mídia, tanto da assessoria de imprensa e de redes sociais, né? Muito gás na pré-divulgação, né, no pré-lançamento, fizemos toda uma campanha, né, para que a música e o propósito dela chegasse nas pessoas. E aí, no lançamento também, né, quando chegou o lançamento, a gente já estava até falando ontem com os meninos na mostra, né, que a gente lançou imediatamente, porque a gente tinha combinado dentro desse planejamento um dia de lançar, e aí chegou o dia, a gente ainda queria fazer alterações e o Moodle estava renderizando, assim. Tipo, tem várias cenas, né, que estão até um pouco escuras, assim, que a gente queria mudar, e que acabou, que foi assim mesmo, porque a gente já tinha marcado o dia e tinha chegado o horário de lançar. E aí, dentro disso, né, de que a gente, quando chegou o momento da pós-divulgação, que era esse momento que é o que a gente está fazendo agora, né? Distribuindo o videoclipe, a gente já estava cansada, estava super cansada de fazer a pré-divulgação e acabou que a gente deixou ele rolar por ele mesmo, né? Deixou ele chegar nas pessoas que deveria chegar e tal. Continuamos ainda com toda uma campanha, mas com um gás muito menor, né? Que a gente já tinha colocado lá na pré-divulgação. Mas eu acho que ele foi chegando, né, nas pessoas, as pessoas se identificaram, e esse processo aqui de estar mostrando, né, na mostra, né, de inscrever em festivais de cinema, entendendo que é uma peça também, né, cinematográfica, eu acho que faz parte também dessa distribuição, por isso que é tão importante esse movimento e esse momento que a gente faz aqui, de fazer com que ele chegue fiapo de manga de Caxias, já vou sacar aqui e ver
como que a gente pode confluir, né, tão pertinho de alguma forma. Então, acho que a gente ainda está na fase de distribuição, o clipe tem só 6 meses de lançado, então com certeza ele ainda deve chegar em muito mais gente aí, mais pessoas e uma outra trajetória também, né, para além dessa. Mas muito obrigada, gente, pelo espaço, acho que foi muito importante. Obrigado, Carmen. Perfeito sua fala. Gente, só lembrando que a primeira Mostra Maranhão é uma realização do Centro Cultural Vale Maranhão, CCVM, da produtora Lapicine Filmes, com apoio da ASAC, Associação de Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, e do Instituto Abíqua, Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação no JOC, e do Centro Acadêmico de Comunicação Social, CAPES-UF. A gente vai se aproximando ao teto aqui do nosso tempo estimado para essa sala, para esse debate. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Queria desejar que os filmes continuem rodando, continuem levando esse conjunto de sensações e de histórias e memórias que eles transmitem, e que vocês tenham bastante felicidade e sucesso nas suas respectivas carreiras. Vou deixar aberto para as suas considerações finais, agradecimentos. Agradeço demais a Mostra Piranhão pelo espaço. Agradeço ao Noé Filho, que foi produtor do clipe, por ter inscrito a gente. E agradeço por vocês estarem nessa luta aí de fazer essa divulgação desses filmes. É, não é fácil fazer audiovisual no Nordeste, no meio norte. Então, muita prosperidade que esse projeto dê continuidade e seja maior do que já é. Obrigada. A gente agradecer demais a todo mundo, a nós mesmas piranhenses, sim, a gente se agradecer, a gente ser o que a gente é, né? Porque não é fácil fazer o que a gente faz no lugar que a gente está, mas a gente é muito potente, a gente sabe disso. E agradecer a todo mundo que me ajudou também a fazer Destina, esse visual de Destina acontecer, todas as minhas amigas, que realmente foi uma galera que me ajudou, que acreditou. E é isso, espero que seja a primeira de muitas. Estou muito realizada de estar aqui. É muito importante para mim ter meu trabalho assim veiculado à, à Mostra Piranhão, que me representa muito, que eu conheço muitas das pessoas que estão fazendo a organização, muitos dos artistas, enfim, acho que é importante fazer esse circuito girar mesmo, né? E a gente se entender enquanto piranhense e tá colaborando de uma forma mais babado mesmo. E é isso, obrigada demais. Obrigado, Levita. Júlia? Júlia, seu microfone está Sem mutado. áudio. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Ok. Assim, eu faço as minhas palavras também, porque, nossa, muito obrigada pelo nosso trabalho estar sendo divulgado na Mostra Piranhão, porque, como eu falei, poxa, eu estou vindo do curso de Direito e agora eu estou me compreendendo como uma produtora, sabe? É uma reconstrução. E, assim, nossa, é um presente de aniversário, assim, muito lindo, sabe? Porque eu sou apaixonada pela cultura popular, eu sou apaixonada pelo Maranhão. E falar disso enquanto essa galera ainda está viva, enquanto ainda a gente ainda tem que mostrar para mim isso, não tem preço, sabe? Poder contemplar tudo isso, muito obrigada mesmo. Também agradeço a vocês, meninas, também, por mostrarem o trabalho de vocês, porque é muita resistência, é muito, assim, muito pé no chão, é muita coisa, assim, e muito axé para a gente nesse ano de 2023, que a gente consiga captar recursos e que o nosso trabalho seja visto não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil.
e que conectem mesmo o Maranhão e o Piauí, porque eu tô doida para conhecer a galera do Piauí, para a gente fazer mesmo a cultura mesmo assim, daquele astral, que a gente está bem pertinho, eu sou de Caxias, mas, como eu falei, poxa, é, a gente está aqui no Caxias, São Luís e Alcântara, imagina, pegar essa galera todinha e misturar mesmo e fortalecer ainda mais o Nordeste e continuar exportando artistas, exportando a nossa cultura, isso é muito valoroso. Muito obrigada mesmo, de verdade. Para mim é uma honra, de verdade. Feliz 2023 para todo mundo. Muito axé. Obrigado, Júlia. Dando continuidade, Carmen. Espero que não fale tanto, gente. Mas queria agradecer também a mostra por essa confluência, né, de juntar todas essas mulheres potentes, mulheres e travestis potentes nessa mesa para a gente falar sobre cinema, né? Imagina, né? Querem que a gente esteja falando sobre tudo, né? Menos sobre essas ferramentas, esse tipo de arte que não disseram muito tempo que não era para a gente. E aí dizer que apesar de todas as dificuldades, né, inclusive tem momentos em que a gente fica até mais para baixo mesmo, né, pessimista, no sentido de não acreditar em algumas possibilidades, mas de parabenizar a galera que está nesse corre, junto com várias outras pessoas, muita gente de forma voluntária, para fazer com que a mostra aconteça e a gente consiga se conhecer, né, porque eu acho que o importante é a gente também olhar. Eu, não, por exemplo, eu acho que eu sabia, mas não lembrava que tinha sido a Bia que tinha dirigido, né, o clipe. E eu sei que a Bia é uma super artista, assim como o Levita, né, conhecendo agora a Fiapo de Manga também, os meninos lá do Coração Louco, que eu sou louca por aquele clipe, que eu acho que o Bruno Louco de Timon é tipo um grande artista. Muita gente não sabe, mas ele tem uma história muito foda, né, aqui em Timon. Então, de fazer reunir todas essas pessoas, da gente se conhecer e do que a gente pode fazer com isso, né? Desse fortalecimento a partir do momento em que a gente se conhece e consegue pautar coisas, né? Agora eu já vi a Júlia, já sei que existe Fiapo de Manga em Caxias, então quando eu for em Caxias eu já tenho uma referência cinematográfica para ficar trocando, né? Isso é muito importante. E de dizer que a gente consegue muito mais coisas em coletivo do que em separado. Eu acho que se a gente consegue fazer essa união entre as capitais, entre os estados, eu acho que a gente só sai fortalecido, né, nos dois territórios, que na verdade são um único território separado por uma fronteira que nem foi a gente que criou. E se a gente chega aqui, né, aqui no Rio Parnaíba, que corta esses dois estados, a gente tem muito mais histórias de troca do que de separativismo, nessas margens que tanto trocam durante muito tempo. Então, acho que é sobre isso. Parabéns para todo mundo que está aqui. Perfeito, Carmen, obrigado. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Pois é isso, então eu queria agradecer bastante a presença de vocês aqui. Vida longa ao cinema nordestino, que a gente consiga sempre força para botar os nossos sonhos em prática, fazer acontecer e gerar essa transformação, que é impactante, ela existe. Eu acho assim que o filme lá na tela, sendo visto, ele é transformador. Então, parabenizar vocês e até muito em breve.